Fala pessoal, por aqui Marco Matos, iniciando mais um Pod Polícia na Rede Prime de Comunicação. Se inscreva nos nossos canais, ative as notificações e solta a vinheta. Aqui Elson Matos, iniciando mais um Pod Polícia, e hoje nós temos o prazer de termos um convidado que, além de ser um convidado, é o nosso amigo há muito tempo na Polícia Civil de Minas Gerais. Nós temos o grande prazer aqui de receber e saudar o inspetor Rocha, o famoso Rochinha. Seja um prazer, é um prazer para a gente ter você aqui, Rocha, e seja muito bem-vindo. Ok, doutor, boa tarde, Marco aí. O prazer é meu, é uma honra estar aqui. Eu sei que não é fácil, é pedreira, mas vamos aí, vamos para a luta. Eu te pergunto, só para a gente iniciar aqui, para as pessoas que não conhecem, que devem ser poucas pessoas dentro da Polícia Civil em Minas Gerais, né? O que te levou a ingressar na Polícia Civil, né? E conta um pouquinho da sua trajetória dentro da instituição. Ô, doutor, na verdade eu era bancário, eu era do Bradesco, desde 85, em 82 eu tinha vindo do Exército, aí fui ser bancário, em 90 fiz inscrição para a polícia e tive essa vontade, vamos dizer que falar, eu tinha sonho, não, mas eu tinha essa vontade muito grande de entrar para a polícia. Não tenho nenhum parente na polícia. Na época, hoje eu tenho um primo, né, na polícia, mas na época não tinha nenhum parente na polícia e com a cara e a coragem fui. Encarei, passei no concurso e ingressei. Você foi trabalhar onde no início? Quando eu formei, eu fui trabalhar em Patrocínio, 420 quilômetros de Belo Horizonte, né? E, coincidentemente, na época que eu fui para lá, estava frio, igual hoje está aqui em Belo Horizonte. E lá fiquei até 94. Em 94 fui para o DOESP. Pois é, Rocha, primeiro é um prazer ter você aqui, né? A gente que já trabalhou em diversas investigações aí de crimes, junto principalmente nas extorsões mediante sequestro. A gente dá aula na Academia de Polícia Civil há bastante tempo juntos também, e a gente sempre trocando ideias sobre polícia, querendo sempre aprimorar os nossos colegas através de ideias, através de treinamentos. Lembrando que nenhuma opinião emitida aqui no Pod Polícia ela tem qualquer vínculo institucional. Aqui são opiniões pessoais, né? Então eu quero te agradecer, primeiro pela amizade, segundo por você ter vindo aqui engrandecer o nosso podcast. Nós primamos por trazer convidados de alto nível e é por isso que você está aqui. E eu vou te perguntar, nesse início de conversa a gente vai e volta, beleza? Cada hora a gente está falando de uma coisa aqui e é um bate-papo totalmente informal e para a gente falar o que quiser, a gente tem voz aqui, a polícia tem voz no nosso Pod Polícia, o Rocha está representando todos os investigadores da Polícia Civil de Minas Gerais. Rocha foi inspetor-geral de polícia, enfim, daqui a pouco a gente vai falar dessa parte aí. Mas qual que é a principal diferença que você nota entre trabalhar no interior e na capital, já que você iniciou a sua carreira no interior, fez toda a sua carreira na capital e agora, depois de 30 anos de polícia, 30 e poucos anos de polícia, você está trabalhando novamente, né, num departamento do interior? Ô Marco, realmente são situações bem diferentes. Eu fui para o interior, no interior não é fácil trabalhar, e graças a um grande amigo, né, eu tive sonho de ir trabalhar no DOESP. E por causa dessa amizade, e a amizade ela fortaleceu muito, né, nos gramados da academia, né, no futebol, porque eu trabalhava em Patrocínio e comecei, não sei se o doutor Elcio vai lembrar disso, a jogar futebol do campeonato da Polícia Civil no time do DOESP. E o doutor Elcio corria no meio de campo com a gente. Aí fizemos aquela amizade
e aquela vontade de ir trabalhar no antissequestro. O doutor Elcio deu um apoio extraordinário, né? Que me levou para o DEUESP. E lá eu fiquei 18 anos e a convite fui trabalhar no 7º departamento com o doutor Alexandre. E essa diferença da polícia da capital e a polícia do interior, às vezes pode ser a logística, que no interior a logística é bem um pouco diferente do que da capital. Na capital é muita polícia, os recursos parece que são maiores, né? No interior você tem que estar ralando o peito constantemente. Então é um pouco complicado, é um pouco diferente. E o pessoal do interior, no interior tem muito polícia bom. A polícia do interior segura assim, uma situação muito grande para a polícia no estado de Minas Gerais. E, aliás, quem trabalha no interior, principalmente quem está no início de carreira, talvez seja a melhor escola que pode ter um policial inexperiente, é trabalhar como policial no interior, porque ali você faz todos os tipos de serviços possíveis e imagináveis. Com todas as dificuldades. Com todas as dificuldades, principalmente com todas as dificuldades, mesmo assim você ainda consegue, né, atingir bons resultados, né? Diferente quando você vem para a capital e vai para uma especializada, por exemplo, né? Então a especializada é aquele tipo de serviço, né? Então você pode fazer uma especialização aqui sobre qualquer modalidade de delegacia que você estiver trabalhando, fraudes, antissequestro, ou seja, então no interior é um aprendizado geral, né? Então quando você vem, você já vem com título de doutor. Então foi talvez com o título de doutor que eu te chamei para trabalhar no antissequestro. Doutor, realmente, no interior você chega e você não tem noção do que vai fazer. E, como se diz, né, no linguajar policial, clínica geral. Você faz de tudo. O abigeato, que é o furto de gado, furto de residência. E naquela época, em 92, 93, não existia celular. Furto de residência era furto de videocassete, televisão, aparelho de som. Está velho, enfim. Não, mais recente um pouquinho, né, doutor? Mais recente, a experiência que vai tomando conta. E aí você acaba que trabalha no homicídio, trabalha no furto de residência, no furto de gado, no furto de veículos, tráfico de droga, acaba você também pegando essa parte e, por incrível que pareça, aí você volta no tempo, no interior, sem aquele recurso. Eu e um colega, até que a gente conversou sobre ele aqui agora, o Júnior, nós prendemos um foragido da máxima de Contagem na época, e naquela época já era difícil trabalhar de polícia. O recurso já era escasso, nós tivemos que trazer esse foragido de Patrocínio a Belo Horizonte no ônibus, no ônibus de viagem. O que era uma prática comum, né? Comum. Há um tempo atrás, né? Exatamente. Fazer a escolta do camarada do interior para cá, entrava no ônibus comercial, que você está falando, não é um ônibus. Ônibus comercial. O ônibus comercial, comprou passagem e tal. O cara algemado, um braço do cara algemado no meu braço e o outro colega junto. E era o que tinha jeito de fazer, né? E era daquele jeito. E assim... É que a gente costuma dar uma ênfase, né? Destaque, a gente começa falando de departamentos especializados, de grupos de operações especiais e tal, quando na verdade, na minha opinião, o que move, o que toca a polícia são os policiais lá do interior, por conta de toda essa dificuldade que existe em lugares aí extremamente remotos, né? Minas Gerais tem 800 e tantos municípios, a gente consegue andar mais de 1.800 quilômetros aqui dentro do estado, de um ponto a outro. Então, realmente, o que toca a polícia, o que move a polícia, são as delegacias lá do interior, né? São as delegacias dos bairros aqui da capital. É óbvio que os departamentos especializados têm uma importância enorme na segurança pública, isso é óbvio, isso é chover no molhado,
Mas aqueles colegas que estão na lida ali no dia a dia, trabalhando aí na clínica geral, se não fossem eles, a polícia não andava e ouso a dizer que isso é no Brasil inteiro. O Major Novo teve aqui uns podcasts atrás, podcast atrás, e ele estava falando isso. A gente fala do BOP, a gente fala da Corpo, são os maiores grupos de operações policiais especiais do mundo no combate em ambiente aberto nas favelas, mas se não fossem lá aqueles policiais militares das UPPs, né, dos batalhões de área, das delegacias de área. Delegacias que... A criminalidade estava muito maior, a polícia não andava. Não que, por exemplo, aí dentro da realidade que eu mais conheço, que é o DOESP, não que no DOESP tenha, ou já nunca, foi sempre dessa mesma forma, nunca teve uma estrutura que fosse aquela cuja qual a gente necessitava trabalhar. E que realmente precisava, né? Isso. E é o que a maioria das pessoas pensam, pensavam e pensam, né? Que o DOESP tem tudo que precisa, todas as condições. Na verdade, era a gente... A gente sabe que não, né, doutor? O DOESP, DEPATRE, DHPP, fraudes, DENARC, não tem a estrutura ideal. Se a gente ficar buscando parado, esperando uma estrutura ideal, a gente nunca vai conseguir andar. Isso aí na maioria dos países do mundo, né? Mas o que realmente move as forças policiais são as pessoas que trabalham nas forças, né? Então isso que você falou esses esforços que os policiais fazem no dia a dia aí que é de tirar o chapéu. Exatamente. Porque se você for em qualquer interior hoje, os caras, quem quer realmente trabalhar, aquele polícia que quer realmente trabalhar de polícia, que veste a camisa, realmente faz o serviço com esforço além do que poderia. Exatamente. Além do que devia. Essa é a verdade. E aí uma coisa que me tira do sério é quando a gente vê em grupo de WhatsApp um camarada que tem 1 ano de polícia, ou 10, ou mesmo que for 20, não interessa, a polícia acabou. Mas peraí, acabou por quê? Acabou quando? O que você pensa dessa frase aí? Marco, o engraçado é que quando eu entrei, né, na verdade, você já chega na delegacia e tem aquele policial que realmente fala: "Ih, vocês chegaram, a polícia acabou, a polícia está acabando e tal". E isso a gente escuta e convive com isso até hoje, e na verdade a gente vê que realmente acaba para quem realmente não quer trabalhar. Porque o cara que realmente quer trabalhar, o polícia que realmente... Ele não vê dificuldade. Não vê dificuldade. A dificuldade vai existir e o cara vai enfrentar e pronto. E vai viver isso aí. Verdade. E quando aconteceu o sequestro lá em Patrocínio, você estava trabalhando lá, né? Trabalhava em Patrocínio. Foi quando você se apaixonou pelo antissequestro? Na verdade, acho que a paixão foi antes, né, doutor? Foi. Porque eu já jogava futebol pro pessoal do DOESP, né? Estava sempre com a gente. Não é que na verdade, não é que eu sou esse cara do futebol, né? Na verdade, eu sou o cara da polícia e tal. O futebol é um aprendizado à parte, como é que fala? Uma brincadeira, um lazer a mais. Jogador humilde, né? Humilde. Isso aí. Cheio de gol E aí na televisão. Aí a paixão aumentou por DOESP exatamente nessa época, né? Aí o senhor com aquela caneta bacana fez aquele ofício e acabei indo trabalhar lá com muito orgulho de estar trabalhando muitos anos no DOESP. E do sequestro que você participou das investigações, qual deles aí que você se lembra hoje que, vou lembrar, vamos contar para minhas filhas, contar para minha esposa. Você conta nas reuniões familiares. Doutor, acho que a gente que trabalhou nessa época aí com o crime de extorsão mediante sequestro, acho que não vai ter um que a gente não lembra, né? Uns vão marcar mais e tal. Acho que um que marcou muito, o de Divinópolis marcou muito, algumas particularidades, né? O de Três Corações também marcou muito, o de Alfenas, Paraisópolis, né, Marco, que trabalhamos junto, o cativeiro em Caraguatatuba e tal.
algumas particularidades que realmente deixa uma lembrança boa, ou às vezes lembrança ruim, que com o decorrer do tempo aí você acaba tirando algum proveito daquilo também. Principalmente do sequestro de Divinópolis, né, que é notório, aquela situação em Taubaté. Então a gente tem essa vivência e a lembrança, e às vezes às vezes a lembrança não é boa, mas acaba que a gente consegue superar. Consegue superar e é também um exemplo, né? É um exemplo para próximas operações que a gente for fazer, né? Para os cuidados que a gente deve tomar no momento em que há uma possibilidade de um confronto armado, né? Então, serve de aprendizado também, não é? Então, quando acontece o ruim com as outras pessoas, né, a gente também tem que aprender com os erros que aconteceram, né, naquele caso, né? E só falando também, o sequestro de Patrocínio. O sequestro de Patrocínio, nós tivemos dois rapazes que foram sequestrados, e o sequestro demorou uns 28, 30 dias mais ou menos. Foi um dos sequestros mais longos que nós tivemos. E para mim foi talvez o mais difícil sequestro que nós tivemos na apuração. Assim, quando a gente fala de sorte, né? Quando a gente fala de sorte, a gente fala também de competência junto com a sorte, e a gente então consegue puxar lá um fio da meada da investigação, e a gente encontrou lá alguma coisa que nos levou ao primeiro sequestrador, e a partir dele nós conseguimos chegar no cativeiro, né? Então o de Patrocínio para mim talvez tenha sido o mais difícil que eu tenha trabalhado, pelo menos eu tenha trabalhado, porque a gente realmente não tinha nenhum tipo de informação, passada aí mais 2, 3 semanas sem saber quem eram os autores do sequestro, e muito menos onde é que estava o cativeiro, onde é que acontecia tudo, né? Realmente, o de Patrocínio foi o do Guilherme. Guilherme tinha o amigo dele que foi sequestrado porque estava... Eu não recordo o nome do amigo dele não, mas o Guilherme eu recordo. E foi um sequestro que, na verdade, eu estava lotado em Patrocínio e tive algumas diligências fazendo com o pessoal lá na região, e acompanhei um pouco, né, como que foi o desdobramento do sequestro e tal, como que terminou, as particularidades. Aí depois, já no DOESP, aí eu já fui me inteirar realmente o que aconteceu e tal. E o senhor falou aí com relação, a gente vai para o sequestro sem nenhuma informação. Eu acho que só teve um sequestro, eu não sei se o Marco vai recordar, o senhor vai recordar, só teve um sequestro que nós fomos para ele sabendo quem que eram os sequestradores, foi o sequestro de Araguari. Teve de Paraisópolis também, que a gente sabia também quem era o cara. Não, Paraisópolis foi no decorrer. No decorrer do sequestro. Não, o Rocha está falando antes, né? Não, eu falo de Araguari porque quando sequestraram o rapaz lá, o César Nazorri, o negociador já ligou falando quem que era o pessoal da família dos Oliveira, que depois eles foram sequestrar o Wellington Camargo e irmão Zezé de Camargo e Luciano. Então, nós já fomos para lá sabendo quem que a gente ia investigar. Inclusive, fizemos várias diligências em São Paulo, onde eles tinham Campinas, onde a família deles ficava e tal. Então, eu lembro que o único sequestro que a gente já sabia quem procurar foi esse de Araguari. Os demais, nós fomos com a investigação. De Paraisópolis, no decorrer ali, no início, nós conseguimos ver os 2 irmãos e tal, e que ajudou muito, né? Mas Araguari foi esse que eu lembro. E falando em sequestro, a gente vai, a maioria das perguntas do nosso bate-papo vai girar em torno de sequestro, porque é a nossa maior experiência, né? Qual que é a emoção de você finalizar um sequestro, ou seja, depois de dias ou semanas investigando aquele caso,
tentando descobrir uma agulha num palheiro, né? E aí, depois desse tempo todo, você consegue chegar dentro de um cativeiro, a vítima acorrentada ou amarrada ou num buraco, enfim, como já aconteceu em alguns casos aqui em Minas Gerais. Qual que é a emoção que você sente de chegar, prender esses sequestradores e visualizar aquela vítima com vida e levar ela para casa? Ô Marco, às vezes é até complicado a gente falar assim, pô, foi bom, porque a sensação, você fica meio que um pouco perdido com relação a isso, mas o sentimento fala muito forte. No sequestro de Três Corações, por exemplo, que aquele menino Lucas estava acorrentado, do próprio cativeiro, o senhor estava, pegamos o telefone para ligar para a mãe da criança e tal, aí você fica visualizando aquilo ali e não tem como os seus olhos encher de lágrima. Todo mundo. Não tem jeito, não tem jeito. E nesse de Três Corações, que o cativeiro foi em Arujá, né? Um de Poços de Caldas também, da menina de 10 anos, que o cativeiro foi em Roseiras. E quando a gente estava, depois de estourar o cativeiro e tal, que foi até assim muito interessante, depois que as nossas equipes estavam lá em Poços de Caldas, na casa dos familiares, e todos nós em pé assim, e vários adolescentes chegando para conversar e tal com a gente, e todo mundo de óculos escuros e tal, e um garoto, eu lembro, que ele perguntou, mas por que vocês, polícia, gostam sempre de ficar de óculos escuros e tal? Aí um colega da equipe virou e falou assim, não, é porque para esconder que todo mundo está chorando. Na verdade, nós estamos chorando e não quer mostrar. Aí o menino riu, as crianças acharam legal e tal. Então, assim, é uma emoção boa demais da conta, né? Emotiva demais. O sentimento da gente não tem jeito, aflora. E você vê no olho de cada um da equipe assim que realmente o dever foi cumprido. É bom. Isso aí demonstra também que policial é humano também, né? Exatamente. Que policial tem família, que policial, né, ele não quer fazer mal a ninguém, muito pelo contrário, né? E pelo contrário, ele quer, no caso nosso, no antissequestro, você quer salvar uma vida que você nem conhece, você nunca viu na sua vida. Nunca viu. Você interage um pouco com a família, conversa um pouco com a família e você acaba sentindo as mesmas dores da família, né? Por aquele sentimento que a família está naquele momento ali, é extremamente doloroso. E quando você resgata, né, um bem mais precioso que a família tem, entrega para a família, realmente não tem como a gente segurar a emoção, né? Há uma sensação assim, já vivemos isso, né? Você resgata uma criança, uma menina de 10 anos de idade, aí você resgata depois lá em Paraisópolis, o Sopituta, se eu não me engano, ele tinha 72 anos, era isso? Ou 60 e poucos? 60 e poucos anos. Então, a diferença, né? 10 anos para 60 e poucos anos. Então, pô, você vê a família, aí não tem jeito. A sua sensação, ela é muito boa, é gratificante demais. Você fala, poxa, cumprimos a nossa missão. A pressão é extremamente grande também, porque você sabe que aquela família, ela deposita a sua confiança 100% naquela equipe de policiais que está trabalhando naquele caso. E qualquer erro pequeno que a gente possa cometer durante a investigação pode significar a perda do refém, né? A perda que para a gente é refém, mas que para a família é um filho, é um pai, né, um irmão. Não tem preço, não tem preço. E para o marginal, aquilo ali é uma mercadoria. Ele libera o refém em troca de X mil reais, X milhões de reais. Enquanto que para ele é uma mercadoria, para a família é um ente querido que está ali. Para a gente,
a gente acaba, esse lado emocional que a gente acaba, isso falando no sequestro tradicional, né? Porque dura mais tempo, a gente acaba vivendo as angústias da família também, então a pressão é enorme, a gente sabe que a família deposita na polícia aquela confiança, e a gente sabe que as doutrinas formadas nas antissequestros do Brasil são extremamente bem sedimentadas e que a sociedade, acontecendo esse tipo de crime, ela deve realmente acionar de imediato a polícia e a polícia especializada nesse tipo de combate. Quanto mais tempo se demora para acionar a polícia, pior. E quanto mais tempo se demora para acionar a polícia especializada, que é antissequestro, nesse tipo de caso, pior ainda. Então, esse acionamento e essa... Pode falar. Essa demora em chamar a antissequestro, principalmente, né, nós tivemos um caso lá de Santa Rita do Sapucaí. Esse caso aconteceu, acho que no final de semana, sábado, né, ou domingo. Houve o sequestro. Ricardo Renó. E sábado, domingo, segunda, terça, quarta-feira que nos avisaram. Quarta-feira nós fomos para lá. Na quinta-feira nós apuramos, na sexta-feira nós pulamos dos sequestradores e o refém foi libertado em Governador Valadares. Né? Realmente. Então, essa demora realmente... A família, evidentemente, ela fica com medo, né? E ela quer tentar resolver um problema que ela não consegue negociar, não consegue resolver de forma nenhuma. Até porque os sequestradores de início já ameaçam a família, se acionar a polícia, eu vou matar a pessoa, vou matar o refém, vou matar o seu filho, enfim. E é um medo natural. Mas essa confiança nas antissequestros, nas polícias, né, de investigação nesse tipo de caso, é de suma importância. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, de geração em geração, a antissequestro vai mantendo o seu padrão de qualidade de 100% de apuração. Iniciou isso lá na década de 90, continuou nos anos 2000 e hoje, em maio de 2022, a Delegacia Antissequestro, que pertence ao Departamento Estadual de Operações Especiais, a DEOESP, mantém esse mesmo nível de excelência, ou seja, a sociedade ela pode confiar na polícia, né, em qualquer tipo de crime. Nesse, então, nem se fala, o acionamento ele deve ser de imediato. E o interessante é que você falou aí, começou lá em 90, 2000, agora nós estamos em 2022, e o que a gente percebe também é que os policiais que estão mudando, né, no decorrer do tempo lá no DEOESP, continuam com aquele mesmo compromisso, aquele comprometimento, com aquela garra de realmente trabalhar e fazer o serviço bem feito. Muito interessante essa parte. Estou te vendo aí com os cabelos prateados. Ou seja, você já é um policial raiz, né? Você já começou a trabalhar na polícia em 92. 92. Na verdade, eu formei em 91. 91. A minha academia foi de 90 para 91. 91. Em 91, a gente trabalhava no antissequestro atendendo o telefone público, né? O telefone público, o sequestrador ligava, a gente começou a entender como é que funcionava as ligações no telefone público, a gente começou a dominar a sistemática, a investigação nessa área, e de repente aparece o telefone celular, né? Para a gente, o telefone celular daquela época era um negócio meio esquisito, que a gente não conseguia entender. Aí aprendemos também a trabalhar com essa nova tecnologia, e a partir daí a tecnologia cresceu de uma forma absurda, né? Até hoje, em 2022. Você acompanhou essa mudança tecnológica? Doutor, hoje particularmente, assim, eu não tenho tanto conhecimento da mudança, né? Porque até mesmo eu saí do DEOESP em 2011, mas se eu falar aí de telefone público, depois mudou para celular, e para a gente, quando falaram que ia passar para celular, a nossa preocupação foi enorme, não sei se o senhor vai lembrar, sim. Porque a gente já tinha todo aquele organograma montado e tal, e cansamos de prender sequestrador no telefone público. E eu me recordo que o primeiro extorsão mediante sequestro que nós tivemos foi o de Divinópolis, que o pessoal ficava usando o celular, que era a quadrilha do Rio de Janeiro. E pra gente,
a gente não iria conseguir, por causa do deslocamento, prender mais sequestrador. Pelo contrário. Aí nós fomos para a antiga Telemig, fomos fazer curso, aprender como que mexia e começamos a operar antenas e deslanchamos também nessa área do telefone celular. Agora, hoje, por exemplo, tem muita coisa evoluída que, para ser sincero com o senhor, hoje eu não sei mais o que tem operado com relação a esse procedimento de crime, entendeu? Sinceramente que não. E hoje também os policiais que estão entrando na Polícia Civil, né? Todo mundo com curso superior, né? Tem muita gente formada em tecnologia, né? Então, a presença desses profissionais também facilita o trabalho, né? De investigação, facilita o serviço que é feito hoje, tanto pelos marginais, né, como combatido pela Polícia Civil, principalmente por esses novos policiais que estão entrando. E o exemplo claro disso é a antissequestro continua mantendo Exatamente, o mesmo padrão. Realmente. E o policial ele tem que ser versátil, né? Um dos mandamentos das operações especiais é exatamente a versatilidade. E a gente tem que acompanhar no decorrer do tempo todas as mudanças que nos são apresentadas, não só tecnológicas, mas, por exemplo, mudanças também jurídicas. Antes da Constituição de 88, o próprio delegado ele autorizava, ele expedia os mandados de busca e apreensão nos imóveis. Veio a Constituição de 88, tirou isso do delegado, hoje a gente necessita de uma ordem judicial. Então a polícia daquela época, então vamos aprender agora a pedir essa ordem judicial. E isso, de tempos em tempos, a gente percebe mudanças que a gente tem que se adaptar a elas. A gente pode não gostar, a gente pode brigar, a gente pode tentar fazer com que uma lei ou outra caia, mas... Teve o caso antigo, aquela decisão do STF sobre algemas. Que depois virou uma súmula vinculante. Nós criticamos a época, mas que é o que está posto. Né? Fomos para a academia para poder... se readaptar e mostrar para os nossos colegas que, beleza, já que é um caso de exceção, vamos escrever por que é exceção. Que, infelizmente, muitos dos nossos colegas não gostam, não sabem justificar. Isso, a gente precisa da caneta. Eu não acho que a principal arma da polícia é a caneta, não. A principal arma da polícia é o fuzil, é a pistola, mas a caneta é um importante instrumento que a gente tem. Porque é com a caneta, né? A caneta para os antigos, o computador, que vai colocar o camarada na cadeia ali e ele vai permanecer. Mas a gente tem que ter essa versatilidade. A gente tem que se adaptar. Então, a súmula vinculante número 11 trouxe, naquela época, ali, várias discussões, depois virou uma legislação específica e, sinceramente, pelo menos aí é uma opinião pessoal, eu nunca vi colegas que trabalhavam próximos da gente ali ter algum problema com essa legislação da súmula vinculante. Então, a gente tem que acompanhar. Não que a gente vá conseguir ser bom em tudo, por exemplo, nessa parte tecnológica. A gente não vai conseguir, o camarada mais antigo, ele não vai conseguir acompanhar um menino de 22, 23, 24 anos que está entrando para a polícia, que nasceu com essa geração. Meu filho de 8 anos, um dia ele estava me explicando como que achavam certa coisa lá na televisão. É uma geração diferente, né? A gente tem que saber de tudo um pouco, a gente é especialista em algumas áreas, mas a gente não consegue ser em tudo, e por isso que a gente trabalha em equipe. É verdade. Porque se a polícia não trabalhasse em equipe, aí a gente estava morto. Mas enquanto a gente tem uma equipe, cada camarada ali vai ser bom numa coisa. A gente tem que ser versátil, a gente tem que ser igual pato, a gente tem que ser mais ou menos em tudo e bom em algumas coisas. Mas essa parte tecnológica, ela muda muito rápido. E ela mudando muito rápido, a gente tem que se adaptando. Mas vão ter colegas de equipe que vão lidar melhor com essa parte tecnológica, enquanto outra parte da equipe vai lidar melhor na parte jurídica do papel ali, a outra parte vai lidar melhor com a prisão, e é isso, né? É por isso que é equipe. Com certeza, e com isso a gente vai buscando também, né? Aprimorar. Hoje eu tenho uma menina de 10 anos e uma de 15, que elas dão aula para mim no telefone celular, mexendo. Vai fazer um dever de casa, papai, como que é isso aqui? Eu falo, filha,
Tá difícil pro papai, não tem jeito. Mas é isso aí. E, Outros assuntos, com certeza, eu dou aula, né? com certeza. Com certeza que dá aula. Agora, tem um colega na equipe, o Marcos falou bem aí, nós trabalhamos em equipe. É. A equipe tem que funcionar. É. Então, se nós somos É uma quatro, engrenagem, né? exatamente, aí tem aquele colega que realmente é safo na tecnologia, ele está ali, você também não pode ficar parado, Parar né? no tempo. Parar no tempo e falar, pô, não vou mexer. Aí cabe a você também a buscar o conhecimento, pelo menos para você saber o básico. Porque se você também não saber nem o básico, né, Dizer doutor? ao perito lá o que você está precisando. Exatamente. Se for ficar naquela época lá da máquina Olivetti, né, aí nós vamos ter que voltar na época do Dr. Elcio, com todo respeito. Né, hoje, a minha filha, por exemplo, de 10 anos, 15 anos, não sabe o que é uma máquina Olivetti. Então... A gente fazia datilografia antes para a gente Exatamente. aprender a mexer na máquina e é isso aí, né? Você tem a oportunidade, né, de integrar o Conselho Superior de Polícia, né, como inspetor geral dos investigadores, né? Como é que foi esse aprendizado? Qual que é o trabalho que você realizava lá? O que você acha? O que esse serviço trouxe de experiência para você? Doutor, realmente é uma experiência assim bem diferente, né? Você está totalmente ligado na área operacional e de repente você vai mais para a área administrativa e tal. Foi até um convite até bem específico, até agradeço ele demais da conta, o William Braga, que era inspetor na época, fez esse convite e a minha esposa sabe disso. Na primeira vez eu me esquivei, aí ele realmente depois voltou, me pegou saindo da academia de polícia, que eu, morando em Divinópolis, continuava dando aula. Aí me chamou de novo para um almoço e eu falei assim, William, não vou mexer com isso. Cara, eu sou mais operacional, não vou mexer com inspetoria geral, não. E na terceira vez eu falei assim, bom, eu vou lá, vou enfrentar isso. O chefe de polícia era o Dr. João Tassili, me conhecia bem, que trabalhou comigo no DOESP. E não é fácil não, doutor. É uma função que você tem um poder, mas muitos acham que você, com aquele poder, você consegue fazer tudo. Você consegue transferir um colega lá de Montes Claros para Poços de Caldas, e na verdade não é assim que funciona. E você tem que brigar. É um lugar que você tem que brigar. Você encontra muito obstáculo, né? Porque depende de outras pessoas, né, para suas decisões evoluir, para fluir, e complexo. Não é fácil, mas eu, graças a Deus, o tempo que eu fiquei lá e deu para fazer algumas coisas boas. Você está com quantos anos de polícia? 32. Hoje, e eu te conheço bem, então nós te conhecemos bem, a gente pode falar isso, né? Você tem 32 anos de polícia. E o entusiasmo com que você leva a sua carreira hoje, com 32 anos de polícia, é o mesmo que você levava no começo da sua carreira, de quando você estava no DOESP, ou de quando a primeira vez que você tinha ido para o interior. De onde você tira esse entusiasmo, essa força, e que eu acho que a gente tem que se espelhar, todos os policiais com menos tempo de polícia, tem que se espelhar nesses camaradas aí como você e como vários outros, né? A gente tem muitos exemplos aí na polícia de caras já antigos que poderiam já ter aposentado ou poderiam estar num canto mais quieto, mas que mesmo assim quer combater a criminalidade, quer ajudar a sociedade, quer ajudar o colega. De onde você tira esse entusiasmo? Ô Marco, eu tive uma escola muito boa de polícia, né? Fui para o interior e menos de 3 anos eu estava no DOESP e percebi o tanto que os policiais de lá, o tanto que os colegas de lá trabalhavam muito, não tinha dia, não tinha hora, sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo, passamos trabalhando e aí você fala, pô,
eu estou aqui para cumprir a minha obrigação, o meu dever. Então, para que eu vou sentar e ficar quieto, sem fazer o que realmente precisa ser feito? E aí você, às vezes, encontra, né, que é normal, acho que isso em todas as profissões, né? Aí você encontra algumas pessoas que realmente não quer fazer nada. E hoje, infelizmente, nós temos muito isso na polícia, porque a maioria hoje, às vezes, quer entrar para a polícia para ter realmente um local fixo de trabalho, um salário e tal. E antigamente, às vezes, não era muito assim. A maioria tinha uma vocação para essa carreira, para ser profissional de polícia. E, cara, é difícil falar, porque eu não consigo ficar parado. Eu tenho que ter alguma coisa para trabalhar e tal. E eu acho interessante o trabalho investigativo. Você não repete. O trabalho investigativo não repete. Todo dia tem um detalhe diferente e você busca alguma coisinha aqui, outra coisinha ali, começa a juntar e você vê a evolução do trabalho e no final, quando você vê tudo dando certo, pô, missão cumprida, cumprimos a nossa obrigação, a equipe buscou, todos trabalharam bem e tal. Então, é isso. Eu acho que tá difícil parar. Parar, né? Tá difícil parar, viu, doutor? Realmente tá difícil parar. Parecia jogador de futebol, né? Jogador de futebol não quer 35, 36, tem uns que estão com 40 anos, estão jogando pois bola, né? Porque realmente você entra nessa profissão, principalmente na polícia, né? E você entra de cabeça e o corpo inteiro na polícia, né? E às vezes até você esquece até um pouco da família, né? Então a gente tá dentro da polícia o tempo todo, as nossas amizades são dentro da polícia, a nossa vida é dentro da polícia, tudo que gira no nosso entorno é com a polícia, e de repente você cortar esse laço, né, é bastante difícil, né? E se não houver um preparo antes para você aposentar, com certeza que vai cair numa depressão tremenda. Nós tivemos aqui uns dias atrás aí com o Tafarel, parceirão demais, né? Amigo, irmão. O Tafarel está na mesma situação também, né? Vou, não sei, não sei quando, mas vou aguentar um pouco, né? Aí tem essa dificuldade, realmente a dificuldade para a gente aposentar é muito grande, né? Realmente. O Tafarel, nós conversamos muito com relação a isso. Aí eu fico naquela expectativa, o Tafarel vai, eu também vou, mas ele não quer ir. Aí ficamos naquela, né? Inclusive o Índio também. O de Índio também. Mas esse ponto aí de a gente esquecer um pouco da família, realmente aconteceu um pouco comigo quando eu fui assumir a Inspetoria Geral. Porque eu morava em Divinópolis e saía de lá na segunda-feira de manhã e voltava sexta-feira. Aí só via minha esposa, minhas filhas e tal, no sábado e no domingo. E começou a criar aquela vontade, assim, pô, não, eu tenho que estar em casa, o que está acontecendo em casa e tal. E acabou que eu falei, não, eu tenho que voltar. Aí acabou que eu falei, não, vou voltar, e voltei, e você vê a diferença que é a presença familiar. Te ajuda demais da conta, é fundamental. A família tem que estar junto com você. Você é professor do TAP, né? Na academia da Polícia Civil de Minas Gerais. TAP é a disciplina de técnicas de ação policial, né? E lá primeiro você aprende, né? Você trabalha, você aprende, você se candidata a ser professor na área operacional, na Acadepol, você ensina e depois essas pessoas, possivelmente algumas delas, né, que foram seus alunos, vão trabalhar com você. Deve ser uma satisfação enorme, né? É essa função de professor também que a gente exerce dentro da Polícia Civil também, né? Doutor, é muito bom, né? Você passa a distribuir, a disseminar aquele conhecimento que você teve
ao longo da carreira, que nós também buscamos, né, aperfeiçoar, né, buscar conhecimento fora para poder transmitir na academia de polícia. Eu comecei na academia em 2004. Acho que nós começamos junto, né, Marco? Em 2004. E lá, até hoje, por exemplo, estamos lá transmitindo esses conhecimentos e não é fácil. Com relação a... Depois que você vai trabalhar com algum colega que você ontem deu aula para ele, é bacana que a pessoa está sempre ali do seu lado, te perguntando, te questionando. Você continua sendo professor. E você continua realmente sendo professor. E acaba que você passa o tempo todo, está sempre ali passando algum conhecimento. Isso ajuda demais, é bom. Falando dessa parte de instrução, nós, enquanto professores da área operacional, seja institucional ou não, mas falando da nossa matéria do TAP, onde a gente pega um aluno cru que nunca viu uma algema e você vai ensiná-lo ali a fazer uma abordagem a pessoas perigosas, a suspeitos, né, de estarem, por exemplo, armados. Você vai ensinar ele a fazer uma imobilização, a algemar, vai ensinar ele a fazer uma tomada de imóvel, a fazer uma patrulha em lugar de alto risco. Ou seja, é uma responsabilidade enorme para os nossos professores, não só da nossa área, mas qualquer pessoa que queira, né, entrar nesse mundo aí da instrução, ele carrega com ele uma responsabilidade muito grande. Então o cara tem que ter uma bagagem. Primeiro, ele tem que estudar muito, ele tem que fazer curso, ele tem que procurar, ele tem que se especializar. Obrigatoriamente, ele tem que se atualizar, ele não pode ficar parado no tempo. Depois, ele tem que trabalhar, ele tem que operar, ele tem que realmente aplicar tudo aquilo que ele aprendeu num curso, num treinamento, no estudo dele. Ele tem que aplicar aquilo na realidade para ele ver se funciona, para somente depois ele lecionar. Hoje a gente está vendo uma inversão disso. O cara já quer lecionar logo de cara. Parte de instrução de armamento e tiro, por exemplo, a parte privada. O camarada, ele não deu na vida dele inteira, ele não efetuou na vida dele inteira nem 500 disparos. De repente ele quer fazer um curso de instrutor de armamento e tiro. Ele não está preparado nem para ser aluno, mas ele quer ser instrutor de armamento e tiro. Então hoje as coisas estão um pouco invertidas, né? E dentro por exemplo, aqui da Academia de Polícia, os professores eles têm essa responsabilidade junto com eles, porque depois que a gente instrui os alunos na Cadepol, muito provavelmente ou a gente vai trabalhar com eles no dia a dia, ou a gente irá participar de operações no dia a dia. Então a nossa responsabilidade é grande. O camarada, ele vai ali, depois que ele estiver trabalhando e te encontrar, ele vai perceber, pô, aquilo que ele estava me ensinando talvez não era muito bem o que ele está fazendo aí hoje ali na rua. Enfim, essa responsabilidade nossa é grande, né? E a sua responsabilidade aumenta ainda mais, né? Porque se você instruiu o cara lá na academia de polícia, demonstrou para ele como que tem que fazer, e lá na área operacional, lá no teatro mesmo de operações, você está junto com ele e você realmente não faz aquilo, você também é cobrado. Então a sua responsabilidade realmente ela triplica, né? Essa é a verdade. Com relação aí ao pessoal hoje, você vê muitos que às vezes fazem curso, às vezes online, ou então participam de um curso presencial e já querem montar grupos para poder dar curso. Hoje está complicado com relação a isso. E a gente sabe que arma não é brinquedo. Hoje, infelizmente, a oferta está grande, a qualidade está pequena. A arma, se fosse brinquedo, nós encontrávamos na Pernambucana para comprar. Então, aqui no Brasil, né, doutor? Lógico. Mas é importante isso, sim. Você, quando está nessa parte, trabalhando com um colega que você deu aula, realmente você provar para ele que aquilo ali funciona e que tem que ser feito daquele jeito. E você fazer realmente certo. É o que nós fazemos sempre, né? Repassando, então, a sua expertise, porque você buscou, né, toda essa bagagem fazendo cursos e tal, e principalmente repassando a sua experiência, né? E curso nós já buscamos, né? E muito, já buscamos curso em todas vamos dizer, escolas, né?
que oferece cursos de ponta, CORE, BOP, a TIS Brasil. Então, se você não buscar o conhecimento realmente, onde realmente passa conhecimento importante, você não consegue evoluir. Verdade. Antigamente eu sempre ouvia dizer dos policiais, o que ensina na academia, quando você vem trabalhar, esquece. Sempre tinha esse discurso, né? O que é ensinado na academia não vale aqui para o dia a dia de uma delegacia de polícia, né? Então, no TAP, né, quando eu fui coordenador lá no TAP durante algum tempo, é exatamente isso que eu tentei sempre implantar lá, foi que os policiais operassem, estudassem, fizessem muitos cursos, né, e ensinassem aquilo que vocês faziam na rua, né? A vivência da rua, mas aprendido, né, uma especialização que vocês faziam em cada um dos cursos, que era obrigado a fazer. Muitos professores acabaram saindo do TAP exatamente por isso. Eu comecei a obrigar a fazer bastante curso, principalmente começou os cursos online da Senasp, né, e depois cursos práticos. Então aí acabou aquela de falar, não, o que você aprende na academia, aqui na polícia é diferente. Não é diferente. O que acontece na rua, a gente tem que ensinar dentro da academia, porque é lá que eles vão ter essas dificuldades, para que quando chegarem na rua não sejam pegos de surpresa. Né? Você ter condições de atuar como deve ser feito, né? Porque se você não aprendeu, como que você na rua, normalmente você vai atuar ou desenvolver algum trabalho? E principalmente sobre o intenso estresse, por exemplo, né? Num confronto armado, o estresse é um negócio maluco, né? Então, se você não tem, né, um aprendizado anterior, né, você vai acabar congelando e você não consegue... E o barulho, né, doutor? O senhor falou o estresse aumenta. A gente vê muito hoje as pessoas em determinadas situações de estresse, que está filmando, aí quando de repente escuta o estampido do tiro, a reação dessas pessoas que não estão preparadas com aquilo, o que é? É perder a imagem. Não consegue focar onde realmente está acontecendo a coisa. Diferente de quem realmente está preparado para aquilo ali. Verdade. Com toda essa experiência que você angariou durante a sua carreira na parte investigativa, na parte de instrução, na parte de chefia de todos os investigadores da Polícia Civil de Minas, né, na Inspetoria Geral, qual o recado que você poderia dar para aquele camarada que está pensando em ser policial ou para aquele policial que entrou agora, bem recente? O que você tem para falar, se fosse escolher uma palavra, um conselho para esse público? Um conselho é pesado, né, doutor? Na verdade, Marco, é o seguinte, hoje a gente tem o que chamamos de concurseiros, né? Que as pessoas, elas estão aí fazendo concurso, passa em um, passa no outro, e a gente percebe que para ser polícia mesmo de verdade, eu até às vezes falo que uma coisa é você passar no concurso e ser polícia. Outra é você trabalhar de polícia. Se realmente você quer ser polícia e trabalhar de polícia, você tem que ter um pouco da vocação e não simplesmente, eu quero passar no concurso. Porque é diferente você trabalhar de polícia e, vamos dizer, ser bancário. O risco é diferente. Então, realmente tem que querer trabalhar de polícia. E não simplesmente ser polícia. Porque ser polícia, lógico que, sem menosprezar ninguém, tudo, mas essa questão da parte administrativa, ela existe em qualquer empresa no mundo, né? Então, na polícia também existe. Mas se você realmente quer ser polícia e quer trabalhar, você tem que se aperfeiçoar, estudar, fazer curso e buscar conhecimento.
Se você, vamos supor que você, com a sua experiência que você tem hoje, aí você volta no tempo, entra para a polícia de novo, o que você faria de diferente? Ô, doutor, de diferente, vamos dizer assim, queria ir trabalhar de novo no DOS. Não tem muito que, sabe, você voltar no tempo e falar assim, pô... Isso é um pedido ao Marco ou não? Se você Não, tiver... eu mais não. O Marco está na Core. A Core é pesada. E é isso, eu acho que voltaria, faria tudo de novo, as amizades, as equipes com quem eu trabalhei, os colegas com quem eu trabalhei, né? Tem muitos que, Edi, Sérgio, o próprio Tafarel, o Hilton Preto, que, assim, boas lembranças, e faria tudo novamente como acho que eu fiz antes. Acho que na vida não tem que mudar, né? Você não consegue voltar e mudar. Faria tudo de novo. Os erros que a gente cometeu é normal e serve de aprendizado. Você, né? Aprende com eles, né? Erros, né? E amanhã você não vai cometer o mesmo erro que você cometeu hoje. Ô Rocha, queria já finalizando aqui, te parabenizar pela carreira que você construiu, né? Por meios próprios, pelas suas ações, por tudo que você conseguiu conquistar, essas amizades que você conquistou, o respeito que você conquistou da tiragem, de todo mundo que trabalhou com você, que trabalha com você ainda. Não é tão simples, não é tão fácil a gente, dentro de uma carreira tão complicada quanto a carreira policial, a gente ter histórias bonitas, né? Histórias bacanas, histórias de pessoas que se tornam referências, né? E hoje você sabe disso. Então eu queria te parabenizar pela sua carreira, te agradecer pela amizade, te agradecer por você ter vindo aqui no Pod Polícia. E também, da mesma forma, te agradecer, né? Primeiro pela nossa amizade desde muito tempo, né? Desde quando você entrou na polícia, a gente já criou uma grande amizade, posteriormente trabalhando junto, e essa amizade a gente trouxe até hoje, né? Então, uma das formas da gente te convidar pela nossa amizade, principalmente pela sua capacidade, né? Se não fosse a sua capacidade, ele não teria te chamado aqui de jeito nenhum, entendeu? Mas pela nossa amizade, também pela sua capacidade, pelo grau de comprometimento que você tem com a Polícia Civil, né? Então, muito obrigado pela sua presença. Ô, doutor, primeira coisa, eu agradeço demais ao senhor, né? Gratidão. O senhor foi importante nesse tempo todo e agradeço demais. E é isso. Vamos ser polícia, vamos trabalhar. Isso aí. Eu estou lembrando aqui que naqueles tempos lá de DOESP, no início, o Marco era um garotinho e que, inclusive, até hoje me deve uma fita cassete que eu gravei. Não sei se o Marco vai lembrar disso. Mas agradeço demais a todos que eu trabalhei e que estou aí. Realmente, ainda não parei para pensar, amanhã vou parar, o ano que vem vou parar. E vamos trabalhar. E agradecer a Deus, a tudo, agradecer a minha família, e isso mesmo. Isso aí. Muitíssimo obrigado. Valeu então, pessoal. Até o próximo Pod Polícia.